Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos estudar sobre as finanças no reino de Deus. Uma temática muito importante é a questão de como o cristão se relaciona com o dinheiro. E é sobre isso que nós vamos falar, espero de alguma maneira contribuir no seu crescimento espiritual, na sua maturidade quanto à fé cristã, sempre afirmando aqui que os nossos princípios e valores estão baseados na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e de conduta como cristãos. Mas sobre finanças, o que a Bíblia fala sobre isso? O que nós podemos aprender com relação a finanças e o reino de Deus? Então, obviamente, a maioria das pessoas gasta muito tempo da sua vida para ganhar dinheiro. E a Bíblia ensina que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Até o gerar recursos, levantar finanças, deve ser para a glória de Deus. É o que diz em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Assim sendo, nós podemos e devemos glorificar o nome de Deus através do bom uso do dinheiro. A palavra de Deus tem muita orientação sobre dinheiro, bens materiais, fiador e etc. Segundo alguns especialistas que já rastrearam essa questão de dinheiro, finanças, posses e bens, na palavra de Deus existem mais de 2.656 versículos que falam sobre a área financeira. Então, nós vemos que existe um reconhecimento por parte de Deus da importância dessa temática, da relevância dela para a nossa vida pessoal, espiritual e familiar. Então nós precisamos entender, queridos, que é plano de Deus que tenhamos vitória nessa área da nossa vida. Também como filhos de Deus devemos ter um novo sistema de valores. É uma coisa que nós estamos abordando muito aqui através desses vídeos, que o cristão vive não os valores desse mundo, mas os valores do reino de Deus. Olha o que diz Colossenses 3, de 1 a 2, diz assim: buscai as coisas do alto, pensai nas coisas lá do alto. Então as coisas do céu, as coisas de Deus, as coisas espirituais devem ser prioridade da nossa vida e não as coisas materiais, tá bom? Como o materialismo ensina aí mundo afora. Então, de quem é o dinheiro? Em primeiro lugar, de quem é o dinheiro? A Bíblia diz que o dinheiro, ele é de Deus. Lá em Ageu 2:8 a Bíblia diz que o dinheiro é de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, conforme Ageu 2:8 nos ensina. No Salmo 24:1 a Bíblia diz também que tudo que existe nos céus e na terra pertence ao Senhor. E Deuteronômio 8:18 também faz essa relação do dono do dinheiro, do ouro e da prata como Deus. Ou seja, o uso devido do dinheiro promove a glória de Deus. E o uso indevido do dinheiro é uma expressão da corrupção humana, guiado por detrás por Satanás. Qual é o plano de Deus para o dinheiro? Em primeiro lugar, querido, o plano de Deus com relação ao dinheiro é suprir as nossas necessidades. O amor de Deus também se manifesta nessa área. Nós precisamos entender, Romanos 5:8, a Bíblia diz que Ele nos deu Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a nós, conforme nos ensina 2 Coríntios 8:9. Deus também prometeu suprir as nossas necessidades. Presta atenção, necessidades, não os nossos desejos, mas sim as nossas necessidades. Está lá em Filipenses 4:19, Mateus 6:31 a 33 e 1 Timóteo 6:8. Deus há de suprir as nossas necessidades. Também outra coisa muito importante com relação ao plano de Deus, com relação ao dinheiro, é suprir as necessidades dos outros por nosso intermédio. Além de Deus suprir as nossas necessidades, Deus também, com os nossos recursos, os recursos que caem na nossa mão, precisamos suprir as necessidades dos outros por nosso intermédio. É o que nos ensina Romanos 12:13, Salmo 37:21, Efésios 4:28 fala sobre isso. E em terceiro lugar, também o plano de Deus para o dinheiro é sustentar o ministério de Deus no mundo. Como? Suprindo as necessidades do corpo de Cristo e a expansão do reino de Deus. Como nós vivemos num mundo que envolve dinheiro, também precisamos de recursos e de dinheiro
para sustentar o ministério de Deus no mundo e suprir as necessidades da igreja, o corpo de Cristo, e a expansão do reino de Deus pela terra. É o que nós vemos em 1 Coríntios 16, 2, 1 Timóteo 5, 17, 18, Romanos 15, 24, 3 João, versículos 5 e 8, e Filipenses 4, de 10 a 20, fala sobre isso. Encaminhar na palavra de Deus significa providenciar os recursos necessários para viagens, passagens, alimentação, sustento pessoal, para que a obra de Deus seja efetivada e seja efetuada, tá bom? Quais devem ser as atitudes e decisões em relação ao dinheiro? É outra temática muito importante dentro da cosmovisão cristã. Preste atenção, querido, o dinheiro em si é um elemento neutro. Tudo depende do uso que se faz dele, ou seja, pode ser usado para o bem, como também pode ser, por exemplo, os traficantes de droga, contrabandistas, usam para o mal. É o que a Bíblia fala em 1 Timóteo 6,10. A Bíblia não fala do dinheiro como problema, mas sim do amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e não o dinheiro em si, que é um elemento neutro, conforme Paulo nos ensina em 1 Timóteo 6,10. E a pergunta que eu te faço é: você tem amado o dinheiro? Que lugar o dinheiro tem no seu coração? O primeiro lugar, tomando às vezes até o lugar de Deus. Tem muita gente que idolatra, que o Deus da sua vida é Mamon, o príncipe que rege o dinheiro de origem mundana, que toma o coração das pessoas e tira Deus do primeiro lugar. Mamon é uma potestade que rege as riquezas desse mundo. Então, o amor ao dinheiro vai gerar avareza, vai gerar egoísmo, vai gerar ansiedade, preocupação exacerbada. Tudo isso é a raiz de todos os males. Mas por outro lado existe o plano de Deus, que é suprir as suas necessidades, ajudar os irmãos que necessitam e promover alegria e expansão no reino de Deus através dos dízimos e das ofertas. Então aqui o dinheiro, o amor ao dinheiro, gera todos esses sintomas negativos. E no plano de Deus o dinheiro só é fator positivo e bênção para mim e para você. Então o que é importante nós aplicarmos tudo isso? Então reconheça, amado, que tudo é de Deus. A Bíblia diz: os céus e a terra pertencem ao Senhor e toda a sua plenitude. Tudo, tua vida, tua família, teus recursos, tudo pertence ao Senhor. Nada é nosso, o carro não é nosso, a casa não é nossa, tudo pertence ao Senhor. Diz já uma história, que certa vez Spurgeon foi ministrar em um determinado lugar. Quando ele chegou na sua casa estava pegando fogo. E as pessoas ali estavam desesperadas com aquela situação, e Spurgeon, extremamente seguro, tranquilo, nada desesperado. Aí chegaram para ele e perguntaram: Spurgeon, por que você não está desesperado? Tua casa está pegando fogo. Aí ele falou: a casa não era minha, a casa pertence ao Senhor. Agora é um problema de Deus, não meu. Então, quando você vive nessa perspectiva, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor, tudo fica mais leve, o mundo não fica mais pesado, porque nada é nosso, tudo é dele. É claro que ele confia aos nossos cuidados e nós precisamos ser bons gestores, dos recursos confiados a nós, da nossa família, dos nossos filhos, de tudo aquilo que nós recebemos. Somos mordomos, dispenseiros fiéis, mas reconheça que tudo é de Deus. Em segundo lugar, trabalhe e ganhe dinheiro honestamente. Provérbios 6, de 6 a 11, fala sobre isso. Provérbios 10, de 4 a 5. Provérbios 12, 27. 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12, fala sobre nos empenharmos, sermos diligentes, sermos eficazes, sermos produtivos e trabalharmos também para a glória de Deus e para a promoção das riquezas no reino de Deus e sobre os nossos cuidados também. E em terceiro lugar, não entrar em dívidas ou procurar sair delas se você já está embaraçado com dívidas. É o que nos ensina Romanos 13:8. A Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Romanos 13:8. E Provérbios 22:7 também nos ensina que o dinheiro pode ser uma espécie de escravidão. Quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Então tem muita gente escravizada, com dívidas ferrenhas, com a vida toda embaraçada. Fuja disso em nome de Jesus. Se você tiver
compre. Se não tiver, abstenha-se da compra, segura a onda e toma cuidado. É claro que não tem problema, casos de financiamento de casa, caso seja necessário, um carro para o seu trabalho, né? Não tem problema, mas evite a todo custo dívida, porque deixa eu te falar, dívida é escravidão. Evite, a dívida escraviza as pessoas, é o que nos ensina também 1 Coríntios 7, de 21 a 23. Algumas coisas que provocam dívidas: quando você compra crédito, quando você toma dinheiro emprestado para comprar algo, por exemplo, que se desvaloriza facilmente. Toma cuidado, querido, com roupas, né? Às vezes férias fora do propósito, exagerada, né? Às vezes a gente vê muito brasileiro nos Estados Unidos chegando lá, torra tudo, passa o cartão, volta cheio de dívida. Toma cuidado com o cartão de crédito, toma cuidado com o cheque especial. É uma maneira fácil de comprar com um dinheiro que você não tem. Toma cuidado com isso, né? Ou então ficar olhando para a vida do outro, entrando em competição com outras pessoas, querendo a vida que o outro tem, olhando por lado. A Bíblia diz que quem usa de comparação é falto em entendimento. Viva a sua vida dentro da sua condição, não queira a vida do outro, não queira ser mais que o outro, não queira parecer para o outro. Viva a sua vida cuidando da sua casa, da sua família. Entenda isso, querido. Ou então outras coisas que provocam dívidas é não zelar, não cuidar das suas coisas, quebrar as suas coisas, não zelar pelas suas coisas. Também não economizar é um problema, acaba te levando em dívidas. Comprar coisas, né, no momento, na emoção, no impulso. Tem muita gente que cai nesses embaraços. Não caia nisso. De preferência, demore mais dias para fazer uma compra, faça uma boa pesquisa de preço, né? Veja em pelo menos 3 lugares e resista, né, aos apelos comerciais fortes, às artimanhas dos vendedores. Toma cuidado, querido, pensa bem, racionaliza se realmente você precisa, é uma necessidade ou então é apenas um impulso, uma decisão compulsória. Toma cuidado com isso, é o que nos ensina Provérbios 11:14 e Provérbios 24:6. Tome conselho com pessoas especialistas naquela área antes de tomar uma decisão muito importante na área financeira. Em quarto lugar, querido, não coloque o seu coração no dinheiro, nem nas coisas materiais. É o que nos ensina Provérbios 23, de 4 a 5, Mateus 6, de 19 a 21, Hebreus 13, de 5 a 6 e 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Outra coisa, quinto princípio, não viva ansioso, agoniado, preocupado. A Bíblia diz que nós temos que apresentar todas as nossas petições em oração diante do Senhor, porque Deus vai cuidar de nós. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, é o que nos ensina Filipenses 4, de 6 a 7. Ore, aprenda a esperar em Deus, no modo de Deus, no tempo de Deus. Não viva ansioso ou preocupado. O sexto princípio, não seja avarento. Avarento é aquele que ama o dinheiro, é aquele que coloca o dinheiro em primeiro lugar, antes que as pessoas, antes das coisas eternas. O avarento é aquele que tem amor ao dinheiro, né? Que troca relacionamentos, amizades por dinheiro. O dinheiro está em primeiro plano na vida dele. O dinheiro é o Deus da vida dele. O avarento pensa assim. Então tome cuidado com isso, é o que nos ensina Eclesiastes 5:10, Colossenses 3:5 e Lucas 12:15. Também planeje os seus gastos, é o que nos ensina Provérbios 16:9. Faça uma análise da sua situação financeira, anote todos os seus gastos, aliste, né, as necessidades em ordem de importância, faça um orçamento em ordem de prioridade, pare com gastos desnecessários. Se for o caso, pare de competir, como eu já falei, com os vizinhos, com os familiares, com outras pessoas. Coloque o seu propósito diante do Senhor em oração, conforme o Salmo 37:4, e economize, querido. O oitavo princípio que nós aprendemos é economize. Aprenda a viver dentro de um orçamento, isto é, aprenda a viver com aquilo que Deus lhe tem dado. É o que nos ensina Filipenses 4, de 10 a 13. Pare com gastos desnecessários, é o que nos ensina Provérbios 18:9 e Provérbios 21:20. E nono lugar, seja sensível às necessidades dos outros. É o que nos ensina Lucas 3:11, Romanos 12:13, né? A Bíblia fala
que nós temos que estar sensíveis, ter um coração misericordioso, compassivo, generoso diante da necessidade dos outros. E 10º lugar, decida contribuir regularmente para o sustento da causa de Cristo no mundo. E entenda, querido, que a contribuição é graça que Deus te dá. 2 Coríntios 8:1. É uma demonstração do senhorio de Jesus em nossa vida. 2 Coríntios 8:5 também ensina isso. É um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É o que nos ensina Filipenses 4:18. E como é que eu posso contribuir? Qual é a atitude correta com relação à contribuição cristã? Primeiro, é sacrificialmente. Isto é, ele vai custar alguma coisa para você, é o que nós vemos em 2 Coríntios 8:2. Também a contribuição deve ser alegremente, 2 Coríntios 8:2 e 2 Coríntios 9:7. A contribuição deve ser voluntariamente, cada um segundo propôs no seu coração, é o que nos ensina 2 Coríntios 8:3. Deve ser prontamente, deve ter prontidão no nosso coração, 2 Coríntios 8:11. Deve ser também de boa vontade, 2 Coríntios 8:12-19. Deve ser generosamente, 2 Coríntios 8:20. Deve ser não com avareza, com o coração preso aos bens materiais, mas com generosidade. Não com tristeza também, nos ensina Paulo em 2 Coríntios 9:7. Não com avareza, 2 Coríntios 9:5. Não por obrigação, ou seja, constrangido, não, porque há uma lei que obriga, não. 2 Coríntios 9:7 nos ensina que deve ser de coração alegre, de maneira liberal, é o que nos ensina 2 Coríntios 9:13. Quando é que eu devo contribuir? É outra pergunta que surge, regularmente. É o que nos ensina Paulo em 1 Coríntios 16:2. E sempre que houver uma necessidade específica, Filipenses 4:10-20, os irmãos de Filipos contribuíram para suprir as necessidades do apóstolo Paulo. Então, diante das necessidades, sempre que houver uma necessidade específica, contribua, mas também com regularidade. Quando é que e com quanto eu devo contribuir? Presta atenção, não há taxas fixas, como no caso de impostos, Alguns propõem, por exemplo, dar 10% do que ganham. E dízimo é uma palavra que significa, no original, a 10ª parte. É um valor de referência para nós. E queremos ser uma boa maneira de começar dando o dízimo. O que vai além do dízimo se transforma em oferta. Ou seja, comece com 10, vá aumentando para 11, 12, 20. Seria tremendo. Eu conheço pessoas que dão bem mais que o dízimo. Tem gente que dá até 90%, como por exemplo o dono da Colgate. Dizem, eu já ouvi histórias de que ele dá 90% do seu rendimento para a obra missionária, para o trabalho do reino de Deus. É um dizimista fiel, por isso que Deus abençoa tanto essa empresa Colgate Palmolive. Ou outros dão tudo que tem, conforme alguns exemplos, Barnabé, a viúva pobre, nós vemos Barnabé em Atos 4, a viúva pobre lá em Marcos 12:41, também é uma expressão maravilhosa de que Deus é o nosso rei, mas fica a critério de cada um, movido pelo Espírito Santo, sem constrangimento, mas com alegria no coração. O ensino do Novo Testamento é que toda a nossa vida, bens e dinheiro, pertence ao Senhor Jesus. Ele nos comprou totalmente com o seu sangue, portanto tudo é dele, para a glória dele, louvemos ao Senhor. Quanto você quer investir com Deus? É a pergunta que eu deixo aqui nesse vídeo para você. Leia 2 Coríntios 9, de 6-7, você vai entender isso que nós estamos falando. Então estabeleça diante de Deus o quanto você quer dar e invista para ter também um fundo de reserva para as suas emergências. Além de termos um coração generoso com relação a dízimos e ofertas, também precisamos ter, poupando, economizando, um fundo de reserva para emergências. É o que nós aprendemos em Mateus 25, 14-30 e Lucas 19, de 11-26. É muito importante, tá bom? Tome cuidado com essas duas coisas. Emprestar dinheiro, toma cuidado se ele vai lhe fazer muita falta. E também tome cuidado, não fique de fiador. É o que nos ensina Provérbios 6, de 1-5. Saiba que a Bíblia ensina sobre riqueza. Existe a prosperidade bíblica de maneira equilibrada, sadia, abençoada, segundo a palavra de Deus. E tenha sempre um coração grato a Deus, estando atento
a sua ação nesta área da sua vida. É o que nós aprendemos em Filipenses 2,14, 1 Coríntios 10,31, 1 Tessalonicenses 5,18. Então, uma conclusão de tudo isso: qual é a sua situação financeira agora? Estabeleça propósitos e alvos na área financeira da sua vida. Pense em coisas específicas que devem ser feitas a partir desse estudo que nós fizemos. Lembre-se que o dinheiro é uma bênção na proporção em que livremente é dado e não acumulado. Uma das finalidades do dinheiro é transformar vidas, é transferir valores materiais para valores eternos. E que Deus abençoe a sua vida financeira. Que a graça de Deus venha sobre você, que você seja próspero, abençoado, aplicando os princípios de Deus. Assista várias vezes esse vídeo, faça suas anotações. E se você quiser semear e abençoar a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família, no link aqui abaixo desse vídeo você pode encontrar as nossas contas bancárias e semear e abençoar a nossa vida, a nossa família e o nosso ministério de expansão da palavra de Deus e de pregação da palavra de Deus em todos os lugares que Deus nos levar. Que Deus abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, seja fiel ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, e você vai ver os céus abertos, as janelas dos céus abertos, e chuva de bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Faça seus comentários abaixo, que Deus te abençoe, prospere você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Beijo do pastor Giovanni. Nos siga nas redes sociais, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor, amém e amém.